tá sendo gravado. Eu já corrigi aquele erro lá lembram-se das bananas lá da cereja de ontem, já me redimi com os alunos da manhã, já corrigimos lá, certo? E a gente vai então falar hoje, fazer esses exemplos de expressão numérica e falar um pouquinho de frações, tá? Falar um pouquinho de soma e subtrações de frações. Bom, vocês fizeram a tarefinha que ficou? Vamos corrigir essas expressões numéricas aí para ver quais foram os resultados que vocês chegaram. Então, vamos lá. Antes dessa, tinha uma antes, tá? Então, eu deixei na tela para quem quisesse fazer antes, mas eu vou voltar aqui no meu tablet. Então, a gente fez esses dois primeiros exemplos de expressões numéricas, lembrando que a gente tem ordens de prioridade quando a gente está resolvendo uma expressão numérica, e depois, quando a gente estiver trabalhando com uma expressão que tem incógnita também, que tem variáveis, essa ordem de prioridade também vai valer, tá? Então, o que vale para a expressão numérica vai valer para a expressão algébrica, que envolve variáveis também. Então, a gente fez o item A e o item B. Esse era o primeiro que tinha ficado de tarefinha para vocês. Alguém fez essa expressão numérica? Sabe me dizer qual é o resultado que a gente deve chegar? Deixa eu ver, esse aqui não. 9. Então, o colega disse que é 9. Cadê você? Mais alguém chegou em 9? Eu vou fazer essa porque eu não sei onde ela tá. Aqui, deixa eu ver. Não sei. Então, vamos fazer, vamos ver. Então, acho que o povo deve ser acertado. Eu vou fazer essa, tá? E aí, depois eu vou fazer mais umas duas um pouquinho mais complicadas lá. E eu faço toda vez que tiver diferença aí de resultado e a gente vê o que aconteceu. Então, nessa expressão numérica, eu tenho um parênteses aqui e só. Então, eu começo resolvendo o que está ali dentro do parênteses. Essa parte da expressão numérica também é independente, porque depois dela vem um menos e antes dela tem uma chave. Então, em algum momento eu vou ter que resolver essa operação. Só que eu tenho uma multiplicação e uma divisão, que são operações que têm o mesmo nível de prioridade. Então, eu vou resolver na ordem que essas operações aparecem. Nesse caso, primeiro a multiplicação, porque a multiplicação apareceu primeiro, quando a gente lê essa expressão da esquerda para a direita. Então, aqui eu vou ter 2 mais, abre colchetes, 3 vezes 4 é 12, já vou fazer direto dividido por 2. Então, 3 vezes 4, 12, dividido por 2 é 6. Menos 2. Esse tipo de situação aparece bastante. Não tem, que até o colega perguntou ontem, não tem nenhum símbolo entre o 2 e o parênteses. Mas ali tem uma operação que está sendo omitida. Se fosse mais, tinha que estar o mais. Se fosse menos, tinha que estar o menos. Se fosse divisão, tinha que estar a divisão. A única operação que eu posso omitir nesse caso é uma multiplicação. Então, significa que isso que está escrito nada mais é do que 2 vezes aquela expressão que está ali dentro do parênteses. Tá? Então, eu não preciso colocar a multiplicação, mas eu tenho que saber que ali tem uma multiplicação. 3 menos 1 é 2, então 2 vezes 2. Posso tirar esse parênteses e colocar o ponto de multiplicação. Ah, professora, mas por que não deixa 100? Porque senão dá aquele problema de ambiguidade de eu não saber se é 2 ou 22. Então, vezes 2, fecha o colchete, fecha a chave, mais 1. Aqui eu vou apagar. Agora aqui eu vou resolver o que está dentro do colchete. Lembrando que eu tenho que resolver primeiro a multiplicação, apesar do 6 ali com negativo vir antes, mas eu resolvo primeiro a multiplicação. Então, daqui eu tenho 2, repete, 6 menos 4. 2 vezes 2 é 4. Vocês me ajudem aí se eu estiver fazendo alguma besteira, tá? Daqui eu tenho 2, 6 menos 4 é 2. Deu 9, o que eu errei então? 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2, 6. Errei alguma coisa, pessoal? Vocês me falaram que deu 9. Hã?
Prof, Oi? aqui eu acho que o que deu errado foi na questão do vezes, do 2 e depois do parênteses. Tá. Aqui é 2, não é? Isso. 2 vezes 2 é 4. Aqui, então, nessa parte aí que menos 2, eu não fiz assim como a professora falou. Nessa parte menos 2, aí tem parênteses 3 menos 1, aí falou que tinham vezes, aí eu acho que a maioria não fez essa parte de vezes, por isso que deu 9. Eu fiz sem essa parte de vezes. Vocês fizeram 6 menos 2, 4. 4 vezes 2, 8? Isso? O povo entrando aqui. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Se eu fiz passo a passo, eu fiz na cabeça e deu. Porque o meu, vamos ver. 6 menos 4 é 2. Então dá 2 mais 2 mais 1. 2 mais 2 é 4, mais 1 dá 5. Então, essa expressão numérica daria 5 e todo mundo colocou 9. Por isso, peraí só um pouquinho. Aqui tem outras, né? Tá. Não, esquece, pessoal. Já sei o que aconteceu. Já sei, peraí. É 9 mesmo o resultado. Já sei o que aconteceu. É que assim, ó. Vocês estão olhando o item C de vocês, não é isso? Isso. Isso. Só que tinha duas seções. Tinha uma seção de exemplos e uma seção de exercícios de fixação. Esse C de vocês é 9, tá certo. Tá. Aqui era o C de antes, que era um exemplo. Então, apaga aí, apaga na memória, essa conta tá certa. Todas as contas de vocês estão certas, tá? Então, o item C realmente é 9. Então, por que é 9? 9 vezes 3 é 27. 3 vezes 3 é 9. Então, tive que resolver porque eu tenho duas multiplicações. 54 dividido, e esse cara eu posso fazer porque em algum momento eu vou ter que resolver aquela multiplicação separada. Então, mais 6. Aqui eu tenho 54 dividido. 27 menos 9 é 18. Mais 6. 54 dividido por 18 é 3. 3 mais 6 é igual a 9. Sim, o item C dos exercícios de fixação deu igual a 9. Vocês estão certos. É porque tinha dois itens Cs, um do exemplo que tinha ficado e um dos exercícios, tá? Então tá certo, 9. Então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar esse aqui. Bom, ele tá resolvido aqui. Vamos começar do item A, do que tinha realmente ficado de tarefa para vocês, tá? Foi aí que deu confusão. Item A, dos exercícios de fixação. Eu deixei 10 itens para vocês resolverem. Então, a gente começou pelo C. O C dava 9. Esse item A, qual foi o resultado que vocês chegaram a resolver essa expressão numérica aí? Que eu tenho ele resolvido aqui das outras vezes, aí agora que eu vi o que aconteceu. 108. Não caiu não, pessoal. É que eu fiz besteira aqui. Ainda bem que não para a gravação. Tá aparecendo a minha tela para vocês? Tá. Eu fui autorizar alguém a entrar e eu desliguei. Eu não sei porque esse botão vermelho do Teams, toda vez que alguém me liga no chat aqui, eu desligo na cara da pessoa, porque eu sempre aperto o botão vermelho. Não sei por quê. Não sei, acho que quando alguém liga, Isso chama-se grosseria. Quando alguém me liga no celular, eu tenho que apertar no vermelho para atender, eu acho. Eu não sei. É que o botão do celular é vermelho, prof. Não é vermelho? É vermelho, é vermelho. É vermelho, não é? Então, é esse botão. Aí quando eu olho o botão vermelho aqui, que alguém me liga, eu desligo na pessoa. Aí eu fiz isso agora. Eu fui autorizar alguém a entrar. Isso também é a idade. Que a gente começa a apertar as coisas e não vê. A idade também, sim, com certeza. Isso também. Já faz tempo já que não sou mais novinha. 10 mais 2 é 12. 9 vezes 12, 108. Então, essa aqui estava fácil. De agora em diante, eu vou ver as respostas e aí eu faço caso as respostas tenham dados diferentes. Mas eu vou colocar a resposta aqui. Item B. Qual foi o resultado que vocês chegaram no item B, dos exercícios que ficaram de tarefinha?
23. Alguém chegou num resultado diferente? Não? É isso mesmo, 23. Nessa aí, o que tem que tomar cuidado, né? Resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Né? Então, ali, por mais que eu tenha uma soma, né? Aquilo que eu falei para vocês. Por mais que aqui eu tenha uma multiplicação e uma soma, o parênteses é prioritário com relação às operações. Então, o parênteses me diz que é para resolver primeiro o que está dentro do parênteses, apesar de ser uma operação que perderia para multiplicação, mas o parênteses faz com que ela se torne prioritária. Então, o item B é 23, o item C é 9, esse aí que deu a confusão, então, beleza. O item D, quanto que deu o resultado que vocês chegaram no item D? 12, isso aí. Alguém chegou num resultado diferente de 12? Se chegou, a gente faz, tá? Justamente porque a ideia aqui é a gente treinar. Então, 12. O que precisa lembrar aqui? Que eu tenho um parênteses que cria prioridade, mas dentro do parênteses eu tenho concorrência de operações. Então, eu tenho que fazer primeiro 42 dividido por 7. Aqui, eu também tenho uma divisão que eu posso fazer, porque antes dela tem um menos, então, em algum momento eu vou ter que resolver essa operação separadamente do resto. E lembrando que 0 dividido por 3 é 0, né? 0. A gente tem que lembrar, 0. Não é 1 nem indeterminado. 0 dividido por 3 é 0. Então, item D deu 12. Item E. Quanto que vocês chegaram aí nessa expressão numérica do item E? Luísa, a sua resposta 12 é do item E ou do item D? Só para eu saber, senão eu faço, não tem problema nenhum. Não, acho que eu tô confundindo as coisas aqui, já me perdi aqui nas anotações. Não, é que assim, ó, eu fiz tudo na mão, né? Então eu anotei todas as contas naquela folhinha mesmo, eu imprimi e aí tá tudo bagunçado, mas deixa eu procurar aqui ver se eu... Peraí. Ô, Luísa, isso daí já é o reflexo da matemática na sua vida. Não, essa é uma... Assim, ó, tu olha a folha, tu diz que é uma pessoa extremamente desorganizada, mas pra mim eu me acho ali dentro, entendeu? Você é organizada nas duas coisas. Isso! Sou organizada na minha bagunça, então assim, mas eu vou me achar aqui. Eu ia só mostrar aqui para vocês um negócio, mas... Mostra, professora, a zona? Mostra para nós. Não, é que assim, ó, os meus alunos me acham bem organizada, assim. E as minhas anotações são tipo assim, ó. Dá para ver? Não é muito organizada também, então... Cada um tem um método aí, então se funciona, tá bom. Só que na hora da prova, Luísa, tem que ser organizada, porque senão o professor não entende, tá? Então, sim. Eu ia falar exatamente isso. Se tu não for organizadinho, fazer uma embaixo da outra na hora da prova, ferrou. Então, vamos lá. O item E, o pessoal falou que deu 40. Esse é o resultado mesmo, 40. O que tem que tomar cuidado nesse item E? Que eu diria que seriam os pontos onde vocês poderiam errar, né? Aqui nesse parênteses eu tenho que lembrar que a prioridade é dessa multiplicação, que tá aqui. E eu tenho que lembrar que dá uma coceira na hora, assim, dá uma vontade de fazer, que eu não posso fazer essa operação aqui. Por que eu não posso fazer esse 8 mais 2 nesse momento? Porque eu tenho essa divisão. Então, eu sou obrigada a resolver primeiro esse bloco para depois somar aquele 2, porque eu tenho essa divisão e a divisão é prioritária. Tá? Então, seria aí que eu vejo que poderia dar problema aquela vontade de se livrar dos números logo e fazer essa soma antecipadamente, aí vai comprometer completamente o resultado. Tá? Então, o item E realmente deu 40. O item F, deu tempo de fazer? Qual foi o resultado aí que vocês encontraram para o item F? Eu tenho aqui anotadinho. 49. Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não, eu tô olhando errado, não pode ser. Não é possível. Não é possível. Ô, qual é a resposta que você tem aí?
Ô, Luísa, nós estamos na questão 1. Será que tu não foi para as outras questões? Dá essa desculpa. Deixa eu ver aqui. Cara, mas não é possível isso, gente. Deixa eu dar uma... peraí, você colocou 16. Não, 16 eu não sei onde tá. Se tá mais para baixo, tá mais para cima. Mas você não tem anotada a conta? Achei, 49. Assim? Achou? Então tá, beleza. 49, então. 49. Nessa questão, onde que eu vejo que vocês têm que prestar atenção, né? Bom, começo pelo parênteses, mesmo que ali dentro tem uma soma. Posso fazer essa e posso fazer essa. Essa divisão aqui, eu sou obrigada a esperar o resultado daquele parênteses para poder fazer. Tá? Então, cuidado aí para não fazer esse 12 menos 48, querer resolver tudo na tripa, né? Que não pode, eu tenho que resolver primeiro o 48 ali dividido pelo resultado que vai aparecer. Então, item F, 49, certinho. Item G. Qual foi o resultado? Só perguntar, esse tamanho de letra vocês enxergam bem ou vocês preferem que eu aumente assim mais? Não, assim, eu quero dizer, tipo meia folha, assim. Assim também dá para enxergar. Tu não consegue enxergar porque tu tá com a cara colada no computador. Eu tô longe. Assim, professora. Tá, meia folha, tá. Assim beleza. fica melhor, assim fica melhor. Isso, assim. Tá. É que eu já tô com a proporção. O item G deu quanto? 1,58. Aí o Douglas vai apanhar agora que eu vou dar o meu sermão. Quem é meu aluno aí sabe como é que funciona o sermão do número decimal, né? Deixa eu ver quem tá aí na sala. Deixa eu ver. A Isabel, a Jéssica, a Marta. O que acontece quando vocês pegam uma fração e transformam em número decimal? Eu brigo, não brigo, pessoal? Quem é meu aluno aí de geometria analítica? Não é que eu brigo, é que tem que saber o que você está fazendo, né? Então, o resultado, quem colocou ali 1,58. O resultado que vocês chegaram a resolver esse cálculo, porque ele tem um erro aí de um sinal, é 52 sobre 33, certo? Vocês chegaram nesse número, 52 sobre 33. Aí, com relação a esse cara, eu vou dar o meu sermãozinho, porque eu sempre falo com relação aos meus alunos. Quando a gente tem um número, seja lá qual for a resposta, né, do exercício, que é um número fracionário, essa fração eu não consigo simplificar ela mais. Ela está na forma mais irredutível, tá? Essa fração eu digo que é a forma mais irredutível. Forma mais irredutível. Porque eu não consigo dividir o número de cima e o número de baixo da minha fração pelo mesmo valor para poder simplificar essa fração. Se eu quiser representar esse número, ele é o número 52 sobre 33. Quando eu escrevo um número na forma fracionária, ele está exato. Ele não tem erro, ele não tem arredondamento, ele está na forma exata. Só que muitas vezes faz sentido a gente querer olhar esse número como sendo um valor decimal, para eu poder dizer, não, esse cara é um número menor do que 10, maior do que 10, maior do que 2. Então, foi mais ou menos isso que vocês tentaram fazer. Quando eu divido esse número, eu encontro o seguinte resultado. 1,57, 57, 57. E esse 57 se repete. Então, eu coloco esse risquinho em cima para dizer que eu estou falando de uma dízima periódica. Dízima periódica é um número decimal que tem representação infinita, mas periódica. Dízima periódica. Bom, eu posso escrever, se eu colocar esse risquinho, eu estou representando todas as infinitas casas. Só que eu não estou escrevendo elas, eu estou dizendo, olha, esse 57 se repete. Então, eu posso escrever que essas duas coisas são iguais, tá? Até aí, não brigo com ninguém. Quando eu quero aproximar esse número, escrever ele da forma decimal, eu posso estabelecer uma quantidade de casas decimais. Aí foi o que vocês fizeram e vocês arredondaram certo, para quem escreveu ali 1,58. Então, se eu quiser representar esse número mostrando apenas uma casa decimal, eu corto ele aqui. E aí eu uso arredondamento.
Se o número que vier depois, eu arredondo assim porque é como a gente arredonda cientificamente. A ABNT tem algumas outras regras diferentes, mas eu uso essa regra que é a regra que a gente usa em computação científica. Se o número que vem depois da casa que eu cortei for 5 ou maior, então 5, 6, 7, 8 ou 9, eu arredondo o número que vai aparecer uma unidade a mais. Então, esse 5 vai virar 6. Então, com uma casa decimal, 52 sobre 33 seria aproximadamente 1,6. Percebam que eu estou usando o símbolo de aproximadamente, não igual, tá? Se eu quisesse usar duas casas, eu vejo se o número que está na terceira é maior que 5 ou menor. Ele é igual a 5, então de 5 para mais eu arredondo o 7 para cima. Então foi o que vocês fizeram ali. Então eu posso escrever que é aproximadamente 1,58, se eu quiser usar duas casas. Ou, por exemplo, se eu quiser usar 3 casas decimais, cortar ali naquele 5, eu posso escrever que ele é aproximadamente 1,56. Tá? E assim por diante, dependendo de quantas casas eu quiser utilizar. Esse exercício ele acabou tendo um erro de digitação, isso já aconteceu no semestre passado, mas eu deixo ele justamente porque eu acho interessante discutir isso aqui com vocês. Pessoal, fração é número assim como qualquer outro, tá? Então, não é necessário sempre que vocês, na hora que chegarem numa resposta, e a resposta é fracionária, escrevam isso na forma decimal, tá? Não é necessário. Qual é a resposta dessa inequação? 52 sobre 33, tá? Não é que o número decimal está errado, mas ele está impreciso, ele não está 100% preciso. Ele vai ter um erro de arredondamento se você usar uma, se você usar duas, se você usar 3, professores. Se eu usar 35 casas depois da vírgula, ainda assim tem erro de arredondamento. Pequeno, um pouco menor, mas ainda assim existe, tá? Então, não necessariamente eu preciso, toda vez que a minha resposta for uma fração, escrever isso na forma decimal. O pessoal de contábeis aí, né, que, sei lá, vou usar uma medida que representa dinheiro, que representa algo que eu vou interpretar como alguma coisa monetária, daí faz sentido, né, eu usar números na forma decimal, com duas casas, por exemplo. Por que eu quero destacar isso? O que acontece muito com o aluno de engenharia quando está começando o curso, tá? De software também. Tudo que aparece fração, ele arredonda. Só que aí ele arredonda lá na primeira fração que apareceu. Aí aquele resultado ele tem que somar com outro número. Aí ele já tem um erro de arredondamento. Esse resultado ele vai ter que tirar uma raiz. Daí ele tem outro erro de arredondamento. E essas coisas começam a se acumular. E a gente consegue mostrar que quando a gente faz um cálculo que tem um erro de arredondamento no primeiro passo, depois outro no segundo, depois outro no terceiro, dependendo dos cálculos que a gente faz, o erro lá no final não é proporcional ao erro no começo. Isso significa que você pode errar, por exemplo, fazer um arredondamento aqui na terceira casa decimal e depois de uma sequência de cálculos, o seu resultado está completamente diferente do resultado que você chegaria se você estivesse trabalhando com a fração, tá? Então, é nesse sentido que eu pego no pé dos meus alunos e de qualquer um que sempre escreve número de fração na forma decimal. Pode, mas tem que ser feito com cuidado. Então, se for, deixa assim, 52 sobre 33, sem problema, tá? Se tá certo ou não tá, depende. O número decimal, nesse caso, como o meu número tem infinitas casas decimais, ele não está preciso. Ele é uma aproximação, mas ele não é a solução exata da expressão numérica. A solução exata da expressão numérica é o 52 sobre 33, tá? Isso a gente vê em vários contextos diferentes. Como eu falei, o pessoal da contábeis tem situação que não faz sentido trabalhar com fração, faz sentido trabalhar com o valor como sendo um dinheiro, né, uma entrada de caixa, alguma coisa assim. Depende da situação, mas em engenharia, comecem a ter essa mentalidade de usar o número na forma de fração, porque ele vai estar 100% preciso. E uma imprecisão pequena no começo do processo pode fazer com que lá no final do processo a imprecisão seja gigantesca, tá? Não existe, dá para controlar o nível de imprecisão,
mas dependendo do processo que você for utilizar, o erro pode ir para o beleléu, tá? Então, é só esse cuidado para que vocês comecem a gostar das frações, não tenham problema caso cheguem no resultado fracionário. Então, nessa expressão numérica, eu aceito a resposta que vocês escreveram ali, tá? Mas a resposta exata, precisa, sem erro de arredondamento, é 52/33, beleza? Então, esse era o item G, era o único que aparece uma fração. O item H, já vou aproximar, tá? Esse item H, quem fez? Qual foi o resultado que vocês chegaram? Deixa eu ver aqui qual foi o resultado que eu tô colando aqui da aula de manhã. 17. O meu também deu isso. 17. Ah, então, resolve. O que dá para resolver aí de começo? Dá para fazer essa divisão. Dentro do parênteses, eu tenho que resolver esses dois cálculos separados. E aí, depois eu vejo. Aí vai sobrar só um monte de soma. E lá no final, essa divisão ali com a chave. Esse era o penúltimo item, acho. FGHI. O item I. Qual foi o valor que vocês chegaram aí dessa expressão numérica? É igual a minha? Sim, achei que era outra. 60, então, beleza, 60 foi unanimidade, o resultado é 60 mesmo. Aqui tem que fazer primeiro essa divisão, essa multiplicação pode fazer e só dá para fazer isso nesse passo. Aí tem que esperar os resultados desse passo para poder dar sequência nos cálculos. 60. E o nosso último item, então, qual foi o resultado aí que vocês chegaram no item J? 8? 8. Isso mesmo. Então, também cheguei no 8. Então, nessa expressão, a mesma coisa aqui. Prioridade do parênteses, mas aqui dentro a divisão. E aqui também tem uma divisão. Então, acho que com relação à expressão numérica, deu para relembrar, né? Aquela sequência de prioridades. E quando for pegadinha da internet, lembra de ver se não tem uma cereja na mão do cara, ou uma maçã, ou uma banana ali, porque geralmente é algum tipo de pegadinha que eles querem colocar na gente, certo? Por que é importante que a gente lembre dessas ordens? Porque é isso que vai aparecer quando a gente vai resolvendo uma expressão, só que eventualmente ali no lugar de algum número pode ter alguma variável, tá? Não é todas as operações que a gente pode fazer com variável, porque às vezes eu não consigo simplificar essa variável, dependendo de como ela aparece, mas a sequência de operações é a mesma. Parênteses, colchete, chave, multiplicação e divisão, e depois soma e subtração. Bom, então vamos começar aqui a falar de um dos pontos que, na minha opinião, uma das principais dúvidas de quem tem aí um pouco de dificuldade de matemática básica, tá? Números racionais. Bom, número racional é um número que pode ser escrito na forma de fração. Então, a definição desse conjunto, que a gente chama de conjunto dos números racionais, são os números que podem ser escritos na forma de fração. Esse conjunto a gente representa pelo símbolo Q. Manualmente, o meu fica assim. Tá? Faço uma barrinha dupla e uma perninha assim. Esse Q ficou feio. Assim, uma perninha. E a gente lê esse conjunto da seguinte forma. O conjunto dos racionais são todos os números da forma P sobre Q, tal que, esse ponto e vírgula significa tal que, P sobre Q pertence aos inteiros, lembra do símbolo de inteiros? E Q tem que ser diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque ele está na parte de baixo da minha fração. Então, para que vocês conheçam alguns símbolos, o ponto e vírgula, quando a gente está definindo um conjunto, significa tal que, a gente lê ele como tal que, e esse carinha aqui é o símbolo de pertence, para quem não lembra. Então, são todos os números que eu posso escrever na forma de fração, lembrando que o número de baixo não pode ser zero, porque eu não posso dividir por zero. Quando eu tenho uma fração, os nomes, né, que a gente dá para cada uma dessas partes, o P a gente chama de numerador, o Q a gente chama de denominador. O P é um número inteiro e o Q é um número inteiro que não pode ser zero. Lembra do símbolo do asterisco? Isso aqui significa que eu estou excluindo o zero do conjunto dos números inteiros. Bom, vamos ver alguns exemplos de números racionais. 1/2 é um número racional, 1 é o numerador, 2 é o denominador.
Não sei um jeito de lembrar que numerador é o de cima, denominador é o de baixo. Particularmente, não sei. Eu lembro da ordem, numerador, denominador. Então, numerador é o de cima, denominador é o de baixo. Se alguém souber algum macete aí, pode compartilhar com os colegas depois. 3/5 é um número racional, que tem 3 como numerador e 5 como denominador. 7/3 é um número racional que tem 7 como numerador e 3 como denominador. Ah, professora, mas aí está todo mundo positivo. Tudo bem, então vamos criar uma fração que tenha números negativos. -3/2. 3 é o numerador, -3 é o numerador e 2 é o denominador. Só que acontece uma coisa quando eu tenho números negativos numa fração. Os números racionais, eles têm uma propriedade que é diferente dos números naturais e inteiros até agora, que é o seguinte: um mesmo número pode ser representado de formas diferentes, pode ser representado com números diferentes. Por exemplo, um número 1/2 tem 1 como numerador e 2 como denominador. 1/2 é equivalente, eu posso pensar nessa fração também como sendo uma divisão. Quanto que dá 1 dividido por 2? Qual é a forma decimal da fração 1/2? Essas todo mundo lembra, né? 0, quanto? 1/2 é a mesma coisa que 0,5. Então, o número racional 1/2 é igual ao número decimal 0,5. Esses dois números são equivalentes, porque eles representam o mesmo número quando eu localizo isso lá nas retas de números reais. Quando eu coloco esse número numa posição da reta de números, eles estão na mesma posição. Mas vocês concordam comigo que se eu fizer 2/4, também vai dar 1/2? Também vai dar 0,5? Sim, não dá? Se eu pegar 2 unidades e dividir em 4 partes, dá 0,5 também. E se eu fizer 133 dividido por 266? Quanto que vai dar a divisão desses dois números que estão aqui? Estão vendo que um é o dobro do outro? Quando eu dividir um pelo outro, vai dar o mesmo número, 0,5. Então, os números racionais, eles têm uma coisa especial comparando com os números inteiros. Eles têm formas diferentes da gente escrever o mesmo número. Esses números não são iguais, porque aqui o numerador é 133, aqui o numerador é 1. Então, eles são números diferentes, mas eles representam a mesma quantidade. Quando isso acontece, a gente chama isso de frações. Alguém lembra como é que é o nome, a continuação da minha frase? Eu chamo isso de frações equivalentes. Então, o que são duas frações equivalentes? São formas diferentes de representar o mesmo número como sendo um número do conjunto dos números racionais. 1/2 e 133/266 representam a mesma quantidade, 0,5. Eles são o mesmo número quando eu localizo isso numa reta de números, mas eles têm numeradores diferentes e denominadores diferentes. Então, eles são equivalentes, não são iguais, certo? Então, toda vez que eu tenho uma fração, eu posso tentar buscar a forma mais simples. Essa forma mais simples a gente chama de forma irredutível, quando não dá mais para simplificar o numerador e o denominador. Usando essa história de frações equivalentes, de maneiras diferentes de representar o mesmo número, eu volto para esse exemplo D aqui, onde eu coloquei esse número negativo. Então, eu tenho, vamos supor aqui, o número 3 menos 3/2, tá? O numerador é -3, o denominador é 2. Quando um desses números for negativo, eu posso brincar com esse sinal de menos e fazer ele aparecer em outros lugares da minha fração. Eu posso colocar o menos no 3 de cima. Isso vai ser igual a deixar, ou equivalente, né? A deixar o 3 em cima positivo e dividir por -2. Então, o numerador é 3 e o denominador é -2. Isso também é equivalente a fazer 3
sobre 2, numerador é 3, denominador é 2, e colocar esse menos na frente da fração. Então, a diferença dessas três representações é que aqui o negativo está no 3, aqui o negativo está no 2, e aqui o negativo está com relação à fração toda, ao número todo, certo? Então, quando a gente tem um número negativo numa fração, às vezes eu tenho que brincar com esse menos, porque isso aqui a gente não gosta muito, tá? A gente não é muito legal ter um número negativo na parte de baixo da fração, porque geralmente a parte de baixo eu vou usar para fazer, por exemplo, se eu for somar duas frações, eu vou ter que usar para fazer um mínimo múltiplo comum. Então, eu tenho essa possibilidade de fazer esse sinal de menos vagar, ou ir para a parte de cima, ou ir para a parte de baixo, ou ficar na frente da fração. Quanto que dá 3 dividido por menos 2? 3 dividido por 2 dá quanto? Se eu pegar 3 unidades, dividir na metade, isso vai dar 1,5. Esse menos, eu coloco aqui na frente. Se eu fizesse 3 dividido por 2, eu sei que quando eu divido um número positivo por um número negativo, o sinal é negativo. Se eu divido um número negativo por um positivo, o sinal é negativo. Então, independente se o menos estiver em cima, embaixo ou na frente, representa o mesmo número para a gente. Tá? Então, com relação a essa variação, essa possibilidade de representar um número racional, aqui quando a gente tem um número negativo é um caso especial aí que a gente tem que saber que esse menos pode mudar de lugar, tá? Então, vamos ver o seguinte. Tem lá o meu número fracionário. Aquele traço da fração, ele pode ser visto também como uma outra notação para o símbolo da divisão. Então, quando eu escrevo 1 sobre 2, quando eu escrevo a fração 1 sobre 2, eu posso pensar também que eu estou fazendo 1 dividido por 2. E aí sim eu posso representar o meu número racional na forma decimal, se essa forma decimal for conveniente. Então, por exemplo, o número meio é a mesma coisa que 0,5 na forma decimal. Por que eu coloquei o igual? Porque não tem infinitas casas decimais, só tem aquele 0,5 e acabou. Então, é igual as duas coisas, não tem erro de arredondamento. 4 quintos é a mesma coisa que 0,8. 1/3 é igual a 0,333. Coloquei reticências aí para dizer que o número continua, mas o mais correto seria 0,333 com um tracinho para dizer que eu tenho uma dízima periódica que se repete infinitamente esses 3. Quantas casas eu precisar ali, infinitas. E além disso, outra mágica, não é mágica, né? Mas outra propriedade que a gente tem que lembrar é que todo número natural inteiro também é uma fração. E embaixo desse número sempre tem um número 1. Isso aqui a gente usa bastante, não usa? Quando vai ter que operar algumas coisas, tem que lembrar que lá embaixo do número tem sempre um denominador igual a 1. Então, todo número natural também pode ser escrito na forma de fração e todo número inteiro também pode ser escrito na forma de fração, colocando esse 1 como nosso denominador. Então, tem 3 propriedades que valem quando a gente está falando de números racionais. Primeiro, todo número racional tem uma representação decimal. O que acontece é que, às vezes, essa representação tem muitas casas e a gente tem que cortar numa certa quantidade de casas. Aí é que acontece aquele problema de erros de arredondamento que eu falei para vocês. Todo número inteiro também é um número racional. Então, eu posso dizer que esses conjuntos estão contidos um no outro. Os números naturais estão contidos nos inteiros e os inteiros estão contidos nos racionais. Como que eu represento? Tenho lá, por exemplo, o número 7, escrevo como sendo 7 sobre 1. Pronto. Agora eu tenho numerador e denominador na minha representação numérica. E todo número racional, ele tem uma propriedade também, que é o seguinte: ele vai ter ou uma representação decimal finita, por exemplo, 1/2 é igual a 0,5, ou ele tem uma representação decimal infinita, porém periódica. Periódica significa que ela se repete. Por exemplo, 1/3. 1/3 é igual a 0,333, repetindo esse 3. Todo número que tem infinitas casas decimais depois da vírgula,
mas essa representação, essas casas não são periódicas, não é racional. A gente diz que esse número é irracional. Vocês lembram algum exemplo de número irracional? Um número que não pode ser escrito como fração e tem infinitas casas depois da vírgula não periódicas? O pi, tá? Os clássicos são o número pi, né, que é 3,1415, né, e aí tem um monte de casas, infinitas casas, e também tem um outro número que é o número de Euler, é o e, que a gente chama, tá? Que ele vale 2,7178, também tem infinitas casas depois da vírgula. Então, exemplo de números que não são racionais são números, por exemplo, como o pi, raiz de 2 também é irracional, tá? Então, tem quantos números racionais existem? Existem de números irracionais também. Bom, então, relembramos o que é uma fração. A parte de baixo da fração não pode ser zero, e eu posso ter uma fração e várias outras frações equivalentes àquela fração, que representam o mesmo número, mas tem numerador e denominador diferente. Como é que eu faço conta com fração? Quando vocês pensam assim, em contas com fração, qual é as 3 letrinhas mágicas que vêm à cabeça de vocês, ou deveriam vir, pelo menos? Falou em frações, primeira coisa que pipoca no cérebro de vocês é MMC. Para quem não lembra o que é o MMC? MMC é o tal do múltiplo comum, certo? Então, falou em frações, aparece esse cara. E aí, uma das principais dificuldades que os alunos têm é operar frações. Porque às vezes a gente quer, toda vez que tem é a mesma coisa daquela expressão numérica. Apareceu uma fração, os alunos querem se livrar daquela fração. Tira essa fração na minha frente, transforma isso em decimal, não quero ver essa fração. Porque se tem fração, eu tenho que somar usando MMC. Então, meio que os alunos têm um pânico, mas não precisa ter pânico, só tem que saber operar de forma correta, tá? Então, quando eu preciso somar e subtrair frações, que é o que a gente vai falar na nossa aula de hoje, e depois vamos falar um pouquinho de equações que envolvem frações, como eu fiz na nossa aula ontem, eu preciso lembrar que eu só posso somar e subtrair frações que tenham o mesmo denominador. Ponto. Eu não posso somar e subtrair frações que não tenham denominadores iguais. O mesmo denominador, tá? A mesma parte de baixo. Tudo bem, Paloma, sem problema. Vai ficar gravadinho ali a nossa aula, tá? Não posso somar. Ah, professora, mas como é que eu faço para somar? O que você faz é usar o MMC para reescrever a sua fração de outro jeito. Lembra que eu falei que eu tenho vários modos diferentes de escrever o mesmo número? É isso que o MMC faz. Ele escreve a minha fração de outro jeito, de forma que eu tenha frações com o mesmo denominador, com o mesmo número na parte de baixo. Então, vamos relembrar como é que a gente soma e faz subtração de frações, no caso onde as frações têm o mesmo denominador. Então, um caso mais simples. Se elas têm o mesmo denominador, eu opero os numeradores, então eu somo ou subtraio os numeradores e mantenho o denominador. Então, esses dois exemplos que estão aqui na tela de vocês. 1/5 mais 3/5 tem o mesmo denominador. O denominador é 5. Então, eu vou manter o 5 e vou operar a parte de cima. Como eu quero somar, 1 mais 3, 1 mais 3, 1 mais 3 é 4. Portanto, 1/5 mais 3/5 é 4/5. Mantém o denominador e opera os numeradores, opera a parte de cima. Se eu for subtrair, a mesma coisa. 5/7 e 3/7, subtraindo um do outro. Mantenho o denominador e opero os de cima. 5 menos 3, 5 menos 3 é 2, 2/7. Esses dois resultados que a gente encontrou aqui, ó. Dá para simplificar essas frações ou essa é a fração mais simples que eu poderia escrever como resultado da soma 1/5 e 3/5? O que vocês acham? Dá para simplificar 4/5? Não. E nem 2/7. Nem 2/7. Para simplificar, geralmente a gente faz o seguinte, a gente divide por números pequenininhos. Tenta dividir por 2 em cima e embaixo, por 3, por 4, por 5, por números que sejam fáceis de vocês dividirem. Aqui não dá, tá? Então, essas frações já estão na forma mais irredutível.
Professora, sempre precisa simplificar a fração e deixar ela na forma mais irredutível? Não. Ajuda, porque quanto mais simplificada for a fração, menor são os números que estão no numerador e no denominador. Então, se você eventualmente precisar fazer o cálculo do decimal mentalmente ou manualmente, né, 4 dividido por 5, essa conta vai ficar mais fácil. Mas não é necessário simplificar a fração. Tá? Não é algo assim, precisa simplificar sempre. Não, se preferir, reescreva como uma forma simplificada, mas não é obrigatório. Pelo menos eu não cobro dos meus alunos. Bom, então isso aqui se eu tenho o mesmo denominador. E se eu não tenho? Que o problema é se eu não tiver o mesmo denominador. Se fosse, é só fazer isso aqui, somar os de cima e manter o de baixo. Então, o que acontece quando eu não tenho o mesmo denominador? Se eu estou tentando operar frações que não têm o mesmo denominador, a estratégia é, eu tiro o MMC, mas deixa eu justificar o que é o mínimo múltiplo comum, porque você não precisa do mínimo múltiplo comum para somar frações se você não quiser, tá? Quando eu vou somar duas frações que têm denominadores diferentes, partes de baixo diferentes, eu preciso encontrar frações equivalentes. Então, reescrever a minha fração de outra forma, mas que seja o mesmo número, de forma que as duas tenham o mesmo denominador. Então, eu preciso criar uma fração equivalente à que eu tenho, de forma que eu tenha o mesmo denominador embaixo dessas duas frações. Então, vamos pegar um exemplo, esse que está aí na tela de vocês. Eu vou aproximar um pouquinho só para que eu não quero que vocês leiam o que está escrito embaixo, certo? Então, eu tenho essas duas frações, 1/3 e 4/5. 4/5. Eu tenho que reescrever o 1/3 e reescrever o 4/5, cada um deles separadamente, de forma que eu consiga fazer aparecer o mesmo denominador nessas frações equivalentes, certo? Essa é a intenção, escrever a fração de um outro jeito que tenha o mesmo denominador da fração roxa. Então, a fração amarela e a fração roxa tem que ter o mesmo denominador. Quando eu vou fazer, quando eu simplifico uma fração, eu vou dividir a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número. Como eu quero achar frações equivalentes, eu posso multiplicar a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número. Então, eu vou multiplicar a fração roxa por algum número, em cima e embaixo, e vou multiplicar a fração amarela por algum número também, que eu vou escrever ali qual que é o meu número, que vai resolver o meu problema aí da minha fração. Bom, se eu vou multiplicar em cima e embaixo, a parte de cima vai ser múltiplo de 3, e a parte de baixo, a parte de baixo da amarela vai ser múltiplo de 3, e a parte de baixo da roxa vai ser múltiplo de 5. Então, a primeira coisa que eu preciso perguntar é o seguinte: qual é um múltiplo 1? Qualquer um que vocês quiserem. Vocês conseguem me dizer quem é um múltiplo comum do 3 e do 5? Então, eu quero um número que esteja na tabuada do 3 e do 5. Um múltiplo comum de 3 e 5. Alguém me escreveu aí, 15. Alguém saberia me dizer outro múltiplo que está na tabuada do 3 e do 15? O 15 é do 3 e do 15, não, perdão. Do 3 e do 5? O 30. 300 está na tabuada do 3 e do 5? 45, também pode ser 45, né? 300, tem um monte de múltiplos, tá? Todos esses números que estão aí, mais uma infinidade, estão na tabuada do 3 e do 5. Só que se eu vou operar a minha fração, lembra que é interessante eu trabalhar com a fração, a menor fração possível que eu puder fazer? Quem é o menor múltiplo, né? De 15 em 15. Exatamente, de 15 em 15 a gente vai gerar um múltiplo. O que é o mínimo múltiplo comum? É eu escolher um múltiplo desses dois denominadores, mas que seja o menor possível. Quanto menor, contas menores eu vou ter que fazer para somar essas duas frações. Então, o meu 15 é o mínimo. Portanto, o meu 15 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5. É o menor número que está na tabuada do 3 e do 5 ao mesmo tempo. Então, eu tenho que fazer de algum jeito
esse 3 aqui virar 15. Por quanto que eu vou multiplicar a fração amarela? Se eu quero que o 3 vire 15, eu tenho que multiplicar a fração amarela em cima e embaixo por quanto? Como é uma fração, eu tenho que multiplicar sempre, né? Em cima e embaixo. 3? 3 ou 5, Douglas? 5, né? 5 vezes 3 dá 15. Então, eu vou multiplicar a fração amarela por 5. 1 vezes 5 é 5. 5 vezes 3 é 15. Então, a fração 1/3 é equivalente à fração 5 sobre 15. Não é a mesma fração, porque numerador e denominador são iguais, mas é o mesmo número lá na reta de números reais. Multipliquei o de cima por 5 e o de baixo por 5 também. Então, ficou 5 sobre 15. Por quanto que eu vou multiplicar a fração roxa para que eu consiga fazer esse 5 virar 15? Que número que eu vou ter que multiplicar na fração roxa? Agora 3, né? Então, eu vou multiplicar a fração roxa em cima e embaixo por 3. 4 vezes 3 é 12. 5 vezes 3 é 15. E agora sim. Então, 1/3 é equivalente a 5 sobre 15. 4/5 é equivalente a 12 sobre 15. E agora eu tenho duas frações que têm o quê? O mesmo denominador. E aí eu posso somar. Quanto que vai dar o resultado dessa soma aqui? 5 sobre 15, 12 sobre 15. Mesmo denominador, eu mantenho o denominador e faço o quê com a parte de cima? Eu somo. Então, 5 mais 12 é igual a 17. Esse é o princípio por trás da técnica do cálculo do mínimo múltiplo comum. Tá, professora, mas eu faço por mínimo. Perfeito, pode fazer. Mas por que é interessante que vocês saibam o princípio de frações equivalentes? Porque muitas vezes, quando eu tenho uma expressão que tem fração, mas que tem variáveis, também tem x, y e z, eu tenho que ficar brincando com essas frações. Eu simplifico a parte de cima, simplifico a parte de baixo. Eu multiplico de cima por um número e também multiplico de baixo. Então, é importante que vocês saibam que eu posso fazer isso quando eu tenho frações. Eu posso escrever uma fração de forma equivalente para tentar simplificar o meu cálculo ou, eventualmente, cortar uma expressão, simplificar uma expressão. É isso que está por trás de quando a gente faz o nosso mínimo múltiplo comum. Achar duas frações que sejam equivalentes às frações que a gente tem inicialmente. Então, isso que eu acabei de fazer aqui está escrito aqui embaixo. Multiplicando 1/3 por 5, eu encontro 5 quinzeavos. Vou até fazer de amarelo aqui para ficar na mesma cor. Multiplicando 4/5 por 3, eu encontro a fração equivalente, que é 12 quinzeavos. E, portanto, somar 1/3 e 4/5 é equivalente a somar 5 dozeavos e 12 dozeavos, que vai dar o resultado 17 quinzeavos. Tá? Então, o objetivo do método mínimo múltiplo comum é fazer isso, achar a fração equivalente. O mínimo múltiplo comum faz esse passo. Deixa eu mostrar aqui para vocês, espera aí. Quando vocês obtêm o mínimo múltiplo comum, vocês fazem esse passo aqui. Quando vocês fazem aquela historinha de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, vocês transformam essas frações em frações equivalentes, tá bom? Então, vamos fazer essa mesma conta usando a técnica do mínimo múltiplo comum, e aí vocês podem usar o mínimo múltiplo comum. Isso aqui foi só para motivar o que está por trás da técnica lá do cálculo do mínimo múltiplo comum que a gente usa para somar e para subtrair frações. Deixa eu só ver aqui o meu cálculo, se está certo. Sim. Aqui, ó, eu anotei aqui a mesma conta. Então, deixa eu anotar esse cara. 1/3 mais 4/5, né? 4/5. Como é que a gente faz o cálculo do mínimo? Então, vamos lá, me ajudem aí. Quem é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5? Quem é o número que está na tabuada do 3 e do 5? E é o menor número que está na tabuada dos 2? 15, a gente já discutiu isso antes. Ok. Então, a gente coloca o 15 aqui embaixo. Com esse 15 ali embaixo, o que eu faço com ele agora? Como é que a gente faz para calcular o mínimo múltiplo comum?
Divide o de baixo e multiplica com o de cima. O resultado dessa divisão multiplica com o numerador. Com o numerador. Então, eu vou escrever assim com umas setas. Divido pelo de baixo. E o resultado dessa divisão, que eu não vou escrever essa frase toda, eu multiplico pelo de cima. Então, eu vou escrever assim, tá? Só para a gente lembrar. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, façam aí comigo. 15 dividido por 3, 5. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 1, 5. 5. O sinal que está aqui no meio, mais 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 4, 12. 12. Então, chegamos aí na nossa fração. Olhem para esses dois números. 5 sobre 15 e 12 sobre 15. Não é exatamente esses dois números aqui? 12 aqui eu acho que eu apaguei, né? Eu fiz errado aqui, 12. Eu tinha apagado ali antes. São os mesmos números, tá? Então, a técnica da mínimo múltiplo comum acha o mínimo e depois acha as frações equivalentes, mas a gente já escreve elas juntas, tá? Já faz a soma ali das minhas frações. Vamos fazer mais algumas aqui para treinar o cálculo do mínimo. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho também, tá? Então, esse é o passo a passo para a gente poder fazer o cálculo do mínimo múltiplo comum. Acho que eu apaguei coisa que não era para apagar. Esse carinha. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Vamos fazer mais um para ver se vocês lembram. Deixa eu pegar uma outra aqui que eu tenho aqui. Esse cara aqui. 1 meio mais 1 quarto. 1 meio menos 1 quarto. Quem é o mínimo múltiplo comum entre 2 e 4? Vocês estão bem quietinhos, me escrevam ali no chat. É para ser 4? 4? 4. É o mínimo múltiplo, então 4. 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 1 é 2. O sinal que está ali, menos, certo? 4 dividido por 4 é 1. 1 vezes 1 é 1. Então, cheguei nessa expressão. 2 menos 1 sobre 4. 2 menos 1 é 1. Isso dá 1 quarto. Então, a soma dessas minhas duas frações. Vamos supor que você não lembra, ou você está na dúvida que o mínimo múltiplo comum é um certo número que está ali. 8 é um múltiplo de 2 e de 4? Sim ou não? Essa técnica de cima foi pelo MMC, tá? Mas 8 também é um múltiplo. Não é o menor, mas tudo bem. Eu também vou conseguir uma fração equivalente. Então, eu vou fazer a mesma técnica do mínimo múltiplo comum, só que com outro número, que seja múltiplo desses dois, tá? Para vocês verem que funciona também. Então, você não precisa sempre achar o mínimo múltiplo comum. Se você souber um múltiplo de cabeça que funciona para aqueles dois, pode fazer o cálculo sem problema. Então, vamos ver. 8 dividido por 2 é 4. 4 vezes 1 é 4. Menos 8. Deixa eu ver. Não, certo. 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes 1, 2. Ai, deu um tilt aqui no sistema. Não, é porque eu tava pensando se dá certo. Não, mas dá certo sim. 4 menos 2 é 2 sobre 8. Aí alguém respondeu, vai ser maior e pode simplificar depois. Exatamente, tá? Então, deu o mesmo resultado? Não, mas deu frações equivalentes. Então, eu posso pegar a minha fração, dividir por 2 em cima, dividir por 2 embaixo, e eu vou chegar em 1 quarto da mesma forma, tá? Então, quando eu vou somar frações, essa técnica de você achar um múltiplo e depois fazer esse processo de dividir e multiplicar é tentar encontrar as frações equivalentes com aquele denominador que você colocou ali embaixo. Então, quando vocês forem somar frações, não precisa necessariamente ser um mínimo múltiplo comum. Pode ser um múltiplo, se for mais fácil, se você tiver um múltiplo aí na mão, assim, mais facinho, pode fazer a conta com ele, só que depois, possivelmente, vai ter que simplificar a fração, mas
eu acho que simplificar a fração às vezes é mais fácil do que achar o mínimo múltiplo comum, principalmente se os números de baixo são um pouquinho mais chatinhos de achar o mínimo, tá? Então, uma sugestão também funciona essa mesma técnica de dividir pelo de baixo e multiplicar o resultado pelo de cima. Bom, professora, eu não lembro como faz mínimo múltiplo comum. E agora? Então, deixa eu passar a técnica prática, digamos assim, de como que você pode somar frações. Esse método, eu costumo chamar ele de método prático, tá? Ele está explicado aqui nesses 4 passos, mas eu prefiro mostrar como que é feita a conta para a gente somar 2 frações. Também funciona quando eu preciso subtrair 2 frações, tá? Esse método prático é uma forma, eu particularmente não ensinava ele, mas depois dando aula, assim, em alguns cursos, eu vi que o pessoal costumava usar e acabava adotando porque achava mais fácil de fazer. Então, o método funciona da seguinte forma. Você tem lá 2 frações para somar. Aqui eu estou usando letrinhas, tá? Não quero calcular o mínimo, eu não lembro como é que faz mínimo múltiplo comum, tem que fatorar os números lá, acho muito difícil, não quero fazer isso. Então, você faz o seguinte. Bota um traço aqui do lado. Você vai multiplicar os termos de baixo, então vai ficar B vezes D. Eu vou marcar aqui em azulzinho para destacar cada uma dessas partes, tá? Eu vou multiplicar os de baixo, e aí eu vou fazer uma multiplicação cruzada com os de cima, nesse sentido aqui, ó. Observando qual é o sinal que está entre essas 2 frações, nesse caso, um sinal de mais. Então, a minha conta de cima vai ficar assim, 4, A vezes D, mais B vezes C. Esse é o cálculo que eu vou fazer para achar a minha fração, que é o resultado da soma. Essa fração aqui é a soma dessas 2 frações que eu tenho. O que pode acontecer é o que o colega colocou ali. Com essa técnica, como você não está necessariamente encontrando o mínimo múltiplo comum, você está encontrando um múltiplo dos denominadores, pode ser que você tenha que simplificar a sua fração depois, tá? Vou repetir a técnica agora com menos. Eu vou repetir ela aqui embaixo. Vou multiplicar os números de baixo, então B vezes D. Esses números de baixo vão ser multiplicados. Esse azul com esse azul vai na parte de baixo, e aí eu vou fazer a minha multiplicação cruzada aqui de cima, dessa forma. Então, eu vou lá escrever como é que vai ficar a parte de cima da minha fração. A vezes D, só que agora o símbolo entre essas 2 frações é um sinal de menos, B vezes C, o de baixo desse com o de cima daquele. E aí eu tenho uma expressão que é a minha fração, que é a soma desses 2. Alguém conhecia esse método prático, digamos assim, de somar frações? Usa desse jeito? Não lembrava nem desse, nem do mínimo múltiplo comum, professora, eu vou ter que dar uma olhada nisso. Alguém conhecia essa técnica? Eu, particularmente, não aprendi na escola, tá? Mas quando eu comecei a dar aula no ensino superior, eu via que os alunos usavam essa técnica. Professora, eu faço pelo MMC. Não tem problema nenhum. Pode fazer pelo mínimo comum, também vai funcionar sempre, tá? Mas essa técnica eu vejo que para o aluno que às vezes tem dúvida de como faz por MMC, pode usar essa técnica aqui da multiplicação cruzada, vamos dizer assim, tá? Deixa eu só ver o que eu tinha anotado aqui. Por exemplo, acho que aqui tem um exemplo aqui embaixo. Ó, para somar aquela mesma fração que a gente viu ali antes, 1/3 e 4/5, a técnica ficaria assim. 3 vezes 5, multiplicando os de baixo, e aqui cruzado. Então, 1 vezes 5 mais 3 vezes 4. 1 vezes 5 é 5, 3 vezes 4 é 12, 3 vezes 5 na parte de baixo é 15, ficou 17 sobre 15. Nesse caso, ficou a mesma fração, tá? Porque acaba coincidindo que o mínimo múltiplo comum, que é 15, é o produto de 3 e 5. Então, quando isso acontece, o resultado dessa técnica ou do mínimo múltiplo comum dá o mesmo. Tá? Então, não precisa mudar a maneira que vocês resolvem soma de frações, mas é uma sugestão, principalmente para quem tem dúvida de como resolver isso, certo?
Então, vamos treinar alguns exemplos? Vamos dar uma olhadinha aí em alguns exemplos? Deixa eu só apagar esse cara aqui. Não. Tem que apagar porque tem umas coisas obscuras ali guardadas. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente faz o mesmo esquema dos outros dias. Vocês levantam aí para tomar uma água, esticar as pernas e tentam resolver essas somas de frações que eu vou deixar aqui. Esses 3 são exemplos, tá? Então, esses 3 eu vou resolver e as outras ali eu deixo para vocês tentarem fazer enquanto eu faço o intervalo. Vocês conseguem calcular esses 2 primeiros exemplos para mim? Esse a gente vai resolver agora, depois eu vou deixar os outros. Enquanto vocês resolvem, eu vou fazer uma folha com aqueles exemplos todos juntos, tá? Então, calculem para mim a soma dessas 2 frações, ou pelo mínimo, ou por essa técnica do X. Vocês podem escolher qual delas vocês querem. 3 minutinhos. Pode Isso, ser 2 minutinhos? Pode, mas eu tô aqui. Eu só vou juntar os exemplos ali numa folha só para vocês conseguirem visualizar tudo. Isso. Números racionais, exercício de fixação. Aqui. É que eu sempre deixo um montão de espaço, daí eu vou juntar aqui, deixar tudo na mesma folha. Ô, Luísa, já terminou? Se quiserem colocar no Já chat, podem terminei. colocar. Então, coloca lá. Eu! Luísa, agora que tu errou o exercício, nós vamos pegar até no final do curso. Não tô Ai, meu Deus. Alguém tem que pagar o pato. Mas a Luísa é da software, Luísa. Daqui a pouco você se livra da Alessandra. É verdade, Luísa. Olha só, eu vou aprender alguma coisa de matemática lógica contigo, porque... Bora trocar uns conhecimentos aí. Pessoal, a maior parte do pessoal aqui é da noite. Tem o pessoal da Civil, mas a maior parte é da noite. Alguém da Civil abriu a boca até agora no curso aqui de matemática? No Quem? chat, sim. No chat? O Mas pessoal quem é? aí. O Luiz é da Civil, não é? Deixa eu ver quem é aqui. É o Luiz. Peraí que eu tenho que olhar aqui que eu não lembro todos vocês. O Luiz é da Civil e quem mais é da Luiz Civil? é da que tá no Civil. chat? A Marta. Marta, a Isabela, a Isabel. O Bruno também, né? Da Civil. Mas o pessoal. Mas eu sei que vocês participam, vocês não gostam de falar muito. Não, a Isabel, eu falei errado, a Isabel é da Civil já. Ô, Jéssica, como é que tu sabe que a tua voz é feia? Deixa eu juntar aqui. Tá, então isso aqui já foi. No áudio do Zap. Pois é. A minha voz ela é mais aguda do que eu ouço ela. Mas fazer o quê? Não tem muito o que fazer, então estamos aí. Vocês têm que me aturar mesmo com a voz aguda. Normalmente, quem tem voz feia, esteticamente é bonita. Ou bonito. Quem tem voz bonita, normalmente é bom que fica só na voz bonita. Acho que depende, tem de tudo. E aí? Quanto que deu a soma de frações? Já que vocês estão jogando conversa fora já. Eu não tenho jeito, pessoal. Eu não gosto de gravar vídeo, não gosto de colocar a minha imagem. Uma vez dei uma entrevista para a RBS, quase morri do coração, mas começou as aulas remotas e não teve o que fazer, né? Teve que começar a gravar a aula. Não teve muita solução. Deixa eu abrir aqui os meus PDFs. 9/14 e 1/10. Então, vamos ver. Acho que mais ou menos foi consenso, sim? Então, vamos fazer aqui rapidinho.
Nesse caso, se você fizer pela técnica cruzada ou pelo mínimo, vai dar o mesmo resultado, porque o mínimo múltiplo comum entre 7 e 2 realmente é 14, né? É o múltiplo desses dois caras. Então, 14 dividido por 7 é 2, 2 vezes 1 é 2, mais, porque é uma soma, 14 dividido por 2 é 7, 7 vezes 1 é 7. Então, 9 sobre 14, e não tem o que fazer. Essa é a forma mais simples. Agora você acertou. Então, beleza. Você tinha acertado, só estava olhando no lugar errado, né, Luísa? Suas anotações estavam no lugar errado. Foi isso que aconteceu. O outro deu 1/10. Então, vamos ver. Também, pela técnica cruzada, o resultado seria o mesmo, porque o mínimo múltiplo comum entre 5 e 2 é 10. E 10 é o produto de 5 vezes 2. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 3 é 6. Menos, porque eu estou fazendo uma subtração. 10 dividido por 2 é 5. 5 vezes 1 é 5. Então, 1/10. Isso aí. Como é que faz quando a gente tem 3 frações? A técnica cruzada tem que resolver de 2 em 2, tá? Dá para fazer com os 3, mas mais vai confundir vocês do que vai ajudar. Então, nesse caso aqui, vamos fazer pelo mínimo. Quem que é o mínimo múltiplo comum entre 7, 5 e 2? Quem é o menor número que está na tabuada do 7, do 5 e do 2, ou qualquer número que vocês quiserem que esteja na tabuada do 7, do 5 e do 2. 70. Alguém colocou com um ponto de interrogação meio assim, 70? Aí eu pergunto para vocês, 70, vocês têm certeza, tá? Não é pegadinha. 70, vocês têm certeza que está na tabuada do 7, do 5 e do 2. Isso vocês têm certeza, não tem? Só que vocês não têm certeza se é o menor. Por isso o ponto de interrogação. Se não for menor, não tem problema. Faz 70, tá? Não vai dar diferença. Como os 3 números são primos, o mínimo múltiplo comum sempre é o produto dos 3. Então, realmente, 70 é o mínimo múltiplo comum. Mas o que eu quero dizer com essa observação é o seguinte. Se você souber um múltiplo dos 3, não precisa ser o menor. Faz a conta com esse número. Também vai funcionar, tá? Porque eu vejo muitos alunos, quando aparecem números mais quebrados, sei lá, né? Vamos supor, 11, 23 e 38, sei lá. 11, 24 e 38. Não precisa ser o menor múltiplo. Precisa ser um múltiplo. Se você sabe esse múltiplo, não fica se preocupando de ver se ele é o menor, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Então, nesse caso, é 70 e ele é múltiplo e é realmente o menor de todos. 70 dividido por 7 dá 10. 10 vezes 1 dá 10. Mais 70 dividido por 5. Quanto que dá 70 dividido por 5? Eu acho que é 14. 14. Então, 70 dividido por 5, 14. 14 vezes 3, 42. Então, vou precisar dessas duas contas. 42. Sem calculadora, né? Deixa a calculadora guardadinha. Aqui tem um menos. 70 dividido por 2 é 35. 35 vezes 1 é 35. Quanto que dá essa conta? Eu faria assim. 42 menos 35 é 7. E aí eu somaria com o 10 que tá ali. Então, 17 sobre 70. Certo? Então, não dá mais para simplificar, porque aqui a gente tem 17, que também é um número primo. 17 é um número que dá para dividir apenas por 1 ou por 17. Todo número primo é divisível apenas por ele mesmo e por 1. Então, não dá para simplificar mais. Pode falar, Luísa. Lá no começo, tu fez um exemplo que tu multiplicou as frações. Por exemplo, 1 sobre 3, tu multiplicou por 5 para dar 3 sobre 15, para ficar igual a outra. Nesse caso, com 3, daria para fazer isso? Porque eu acho mais simples. Dá para fazer. É o mesmo esquema do fatorial, não, da fração equivalente. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Só que seria o mesmo número. 70. Sim. Seria, vai ter que ser o mesmo, seria, né? Aí teria que ser assim.
Você quer um número, deixa eu só tentar fazer aqui. Eu queria um número que tivesse na tabuada dos 3. Então, esse número seria 70. Então, deixa eu escrever aqui. Peraí. É que eu tenho que cuidar com a cor, porque 1/7, 3/5 e 1/2. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou precisar de um número que esteja na tabuada dos 3. Então, o número de baixo realmente seria 70, tá? Essa história de achar fração equivalente é bem legal para treinar o raciocínio e enxergar isso como números, representações diferentes do mesmo número. Então, por exemplo, para ser 70, por quanto que eu teria que multiplicar esse 1/7? Para o 7 virar 70? Teria que ser por 10. Por 10. Então, eu vou multiplicar por 10 em cima e embaixo. Multipliquei por 10 em cima e embaixo. Para o 3/5, para esse 5 virar 70, por quanto que eu teria que multiplicar em cima e embaixo? Tu colocou 14 ali? 14. 14. Ó, 14 vezes 5. 5 vezes 4 é 20. 5 vezes 1 é 5, mais 2 é 7. Então, 14. 14, 5 multiplicado por 14... gera 70 no resultado. Então, se eu multiplicar, aqui eu multiplicaria por 10, aqui eu multiplicaria por 14. 3 vezes 14 é 42, 5 vezes 14 é 70. Porque eu escolhi o 14 para fazer aparecer aquele 70, né? Então, o propósito foi fazer aparecer o 70. 42 sobre 70. Aí, essa fração aqui eu tenho que multiplicar por quanto para aparecer o 70 embaixo? 35. 35. Então, ficaria 35 sobre 70. Tá? Mas quer ver? Como o número realmente é o mínimo múltiplo comum, se você olhar aqui na soma do mínimo, você vai ver o seguinte, ó, esses 3 números que estão aqui são os 3 números que estão aqui, tá vendo? Uhum. Os mesmos. Mas se você prefere fazer esse raciocínio do que dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, também não tem problema. Eu prefiro, eu só fiquei em dúvida dos números ali, sabe? Porque lá no começo tu tinha feito assim, ficava bem mais prático, né? Aí. Sim, é que como tem mais frações, eu vou ter que buscar o número primeiro, que é múltiplo dos 3 denominadores, e aí depois a chave, digamos assim, né? Opa, que travou minha tela aqui. A chave é justamente saber por que números eu preciso multiplicar. Isso. Né? 10, 14, 35. Então, pode fazer assim também. Aí, agora que eu tenho o mesmo denominador, aí eu somo as partes de cima, né? 10 mais 42 menos 35. Vai dar o mesmo 17 sobre 70. Tá? Então, beleza. Apesar... Esclareceu a sua dúvida? Sim, obrigada. Sim, de nada. Apesar da gente, muitas vezes, estar condicionado a usar a história do mínimo, é legal que vocês entendam que dá para transformar a fração, porque quando aparece variáveis, essa técnica de reescrever a fração de outro jeito é muito usada, tá? De eu poder simplificar em cima e embaixo a minha fração. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui eu tenho 10 exercícios, eu vou dar 10 minutos e a gente vê até onde vocês conseguem resolver, tá? Eu só vou projetar aqui para vocês os exercícios na sequência com todos eles. Tá dando para enxergar? Bem legalzinho? Sim? Então tá. Então agora são 8h35, 8h45 a gente volta. Aí eu vou parar aqui a gravação, depois eu reinicio. Então até daqui a pouquinho. A gravação a gente fez o item A, certo? Então o resultado do item A é 11 sobre 10. O item B, qual foi o valor que vocês chegaram para a resolução dessa fração do item B? Se todo mundo concordar, a gente pula esse item. 32 por 15? 32 sobre 15. Deixa eu ver na minha resposta. 32 sobre 15. Alguém chegou num resultado diferente? Se chegou, a gente faz. Não? Isso mesmo, 32 sobre 15. Aqui eu tenho mais um exemplo onde o mínimo múltiplo comum coincide com o produto dos denominadores. Não é verdade sempre. O item C. Quanto que deu o resultado do item C para quem fez aí a soma? Ou pela multiplicação cruzada, fazendo 2 em 2, ou pelo mínimo. 61 sobre 60.
Luiz colocou 11 sobre 60. Foi só erro de digitação ou é 11 mesmo? Que aí eu faço. Se deu 11, a gente faz para conferir o que aconteceu de problema. Digitação? Então tá bom. Beleza. Então, 11 sobre 60. Eu só vou desligar o teu microfone, Alessandra, porque tá dando um pouquinho de interferência aqui para mim. Mas quando você Não, quiser desculpa, falar... Pro, já desliguei, eu esqueci. Tá. Desculpa. Quando quiser falar, só lembra de ligar. Você não conseguiu fazer essa aqui, Douglas? Esse item C? Foi isso? Não? Então eu vou fazer essa aqui, tá? Então eu tenho 3 frações. Eu vou precisar de um número que esteja na tabuada do 3, do 4 e do 5. O pessoal pode me ajudar? Que número vocês acham que vai estar na tabuada do 3, do 4 ou do 5? Se você não souber, você pode usar o produto dos números. 3 vezes 4 vezes 5. Então, 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 5 é 60. Então, eu vou usar como denominador da minha fração 60, porque 60 é múltiplo de 3, de 4 e de 5. Então, não precisa ser o mínimo, basta ser um múltiplo. E aí, eu vou aplicar a técnica do mínimo múltiplo comum. Eu vou dividir esse 60 pelo número de baixo e o resultado dessa divisão eu vou multiplicar pelo número de cima. Então, eu vou fazer esse cálculo. 60 dividido por 3 é 20. 20 vezes 2 é 40. Então, aqui em cima da minha fração, eu vou colocar o meu 40, porque eu fiz dividindo e multiplicando pelo de cima, tá? Então, vai acompanhando aí, Douglas, para ver se você consegue resolver esse exemplo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa. Vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. 60 dividido por 4 é 15. Se você dividir 60 por 4, dá 15. 15 vezes 1 é 15. Qual é o sinal que tem na frente dessa fração? Negativo. Portanto, aqui na frente desse 15 eu vou colocar um negativo. Então, eu vou multiplicar 15 por 1, o resultado dá 15. E aí, por último, a terceira fração, 60 dividido por 5 é 12, né? Isso, 60 dividido por 5 é 12. 12 vezes 3 é 36. Então, aqui eu vou colocar mais 36. Tá, Douglas? Então, quando a gente tem mais do que uma fração, a estratégia é a mesma. Acha um número que seja múltiplo dos 3 denominadores, divide esse número pelo denominador e multiplica pelo número de cima da fração. Eu sempre digo para os meus alunos que a melhor forma, ou na minha opinião, a única forma da gente gravar esses processos é fazendo exercício, tá? Porque tem que treinar para justamente vocês mecanizarem, deixarem isso mecânico, esse processo de dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Aqui eu vou ter 40 menos 15 é 25, 25 mais 36 dá 11, dá o 61 que vocês colocaram ali, né? 61. Deixa eu ver aqui. 61. Você colocou ali que não estava conseguindo encontrar o denominador, né? O mínimo múltiplo comum dos 3. Essa estratégia aqui, ó, sempre funciona. Pega o múltiplo desses denominadores. Então, se o denominador é 3, 4 e 5, usa embaixo da nova fração o produto 3 vezes 4 vezes 5. Sempre vai funcionar. Sempre, sempre, sempre. Não vai ser o menor número, talvez, mas vai funcionar, tá bom? Então, nesse caso aqui, o meu denominador ali vai ser 60. No D, que era pelo menos um exemplo que eu queria fazer, o que eu tenho aí? Eu tenho uma soma de um número racional com um número inteiro. O que eu preciso lembrar com relação a esse 1? Que embaixo desse 1 tem um número, não tem? E esse número é 1. Então, essa soma é equivalente a 2/5 mais 1 sobre 1. Tá bom? Então, tem que lembrar que ali embaixo tem um número 1. E a gente vai usar o mesmo processo agora. Quem é o número que está na tabuada do 5 e do 1 ao mesmo tempo? Um múltiplo. Qualquer múltiplo que você quiser. O menor deles é 5. Então, 5.
divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 5 dividido por 5 é 1. 1 vezes 2 é 2. Mais 5 dividido por 1 é 5. 5 vezes 1 é 5. Portanto, eu tenho aqui agora 2 mais 5, 7. Então, vai ficar 7 sobre 5. 7 sobre 5. Alguém fez essa soma de um jeito diferente? Que talvez vocês tenham feito essa soma? Em particular, quando a gente tem uma fração e um número sozinho aqui, não dá para fazer isso de outro jeito? Alguém lembra outra técnica de fazer? Eu sei que tem uma regra ali do número inteiro, tem uns negócios aí, mas eu não lembro o que é. Não lembra? A gente olha para o 1 como número inteiro mesmo. Dá para fazer pelo mínimo, não tem problema. Mas, em particular, quando você vai somar uma fração com 1, você pode usar uma regra, não é uma regra específica, mas é esse processo do mínimo múltiplo comum. Tá vendo esse 5 sobre 5 que tá aqui? 5 sobre 5 foi só um outro jeito de escrever o número 1, tá? Então, um jeito de fazer é você escrever esse 1 de uma forma que seja conveniente para você. Que forma é essa? Que tem o mesmo denominador, né? Por que o mesmo denominador? Porque eu só sei somar frações que têm o mesmo denominador. Então, a gente pode escrever esse 1 convenientemente de outra forma. E essa outra forma é 5 sobre 5. Mas por que 5 sobre 5? Porque 5 dividido por 5 é 1. 2 dividido por 2 é 1. 9 dividido por 9 é 1. E aí você já tem pronto duas frações com o mesmo denominador. Aí você mantém o denominador e soma as partes de cima. Então, essa é uma outra forma, como eu falei antes, de você visualizar o número 1, escrevendo de um outro jeito que seja conveniente, que seja uma fração equivalente ao número 1, escolhendo ali 5 sobre 5. Tá? Então, essa é uma estratégia que funciona sempre. O item E. Qual foi o resultado que vocês chegaram para o item E? É a mesma coisa, né? Um número ali que tem o 1 negativo, 1 meio. Menos meio. Esse foi o resultado que todo mundo chegou? Menos meio, sim. Vamos fazer usando essa estratégia de escrever o 1 de uma outra forma? Então, eu tenho 1 meio menos. Eu preciso que embaixo seja 2. Então, em cima vai ser 2 também, porque 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, só reescrevi o meu 1 de forma conveniente. Mantém o denominador e faz a subtração dos de cima. Menos meio. Menos 1 sobre 2. O item F que o colega pediu, ali, o que a gente tem? Vou fazer o meu mínimo múltiplo comum. Professora, mas tem um menos ali junto com o 5. Faz assim, ó, escreve o menos só com 5. É equivalente. E aí você só vai ter que se preocupar com esse menos na hora de fazer a multiplicação. Quem é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 4? Ou melhor, quem é um múltiplo de 6 e 4? 12. Eu quero usar 24, também pode, não tem problema nenhum. Vou fazer a mesma técnica, vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Se o de cima tem um sinal negativo, tudo bem, multiplica e aí você sabe que o resultado vai ser negativo. 12 dividido por 6 é 2. 2 vezes 5 é 10. Só que aquele 5 está negativo, portanto, esse 10 fica negativo também. Então, esse menos 5 aqui cria esse menos 10 aqui. Multipliquei o resultado, era negativo de cima, tudo bem, sem problema. Eu carrego junto o negativo ali para minha soma de frações. 12 dividido por 4 é 3. 3 vezes 3 é 9, mais 9. E aí, quanto que dá isso que vocês colocaram ali? Menos 1 dozeavos, né? Menos 1 dozeavos. Então, se tiver menos, não tem problema. Enxerga esse menos no número. E aí, você vai multiplicar o resultado da divisão por aquele número que está ali. Tá? Então, os outros itens, vou deixar para a gente corrigir na aula de amanhã. Eu queria, pelo menos, fazer um exemplo de uma equação, tá? Para falar, e aí eu faço os outros 2 exemplos na aula de amanhã. Só para a gente pensar em uma
equação que está aqui. Deixa eu colocar esse cara aqui para cá. Para encerrar nossa aula de hoje, vocês conseguem resolver para mim essa equação que está aí? É uma equação... Opa! Ai, que eu copiei. É uma equação, porque tem igual, do primeiro grau, porque a incógnita x está elevada à potência 1, só que o número que está com a incógnita x é uma fração. O coeficiente da variável é uma fração. Vocês conseguem responder para mim e colocar no chat quanto que vocês encontraram para a solução dessa equação do primeiro grau? Para a gente testar as nossas operações com frações que a gente viu. Dá para fazer usando fração, dá para fazer sem usar fração. Dos dois jeitos. Mas só para eu comentar o que eu vejo acontecer aí com relação, quando acontece esse tipo de situação, às vezes eu vejo os alunos se perdendo um pouquinho. X igual a 6, x igual a 9, então apareceram dois resultados diferentes. Deem uma revisadinha, quem colocou a resposta ali no chat para ver se bate. Dê uma revisada no seu cálculo para ver se você não errou alguma coisa. X igual a 6, outro x igual a 6. Não? Mais alguém se arrisca? Vamos resolver para ver quem é a solução e aí eu deixo um verdadeiro e falso para a gente discutir no comecinho da aula de amanhã, tá? Bom, aqui eu tenho uma equação, então o meu objetivo é isolar a minha variável x, porque é uma equação do primeiro grau, então eu consigo isolar a minha variável x. Luiz acha que está errado, então vamos ver, Luiz. Então, primeira coisa, o x já está do lado esquerdo, do lado que a gente gosta. Então, esse número 3 eu vou passar para o outro lado da igualdade, né? Eu vou ter que manter a igualdade balanceada, então eu vou deixar aqui 2/3 sobre x, vezes x, igual a 7 menos 3. 2/3 vezes x, 7 menos 3 é 4. Aí a minha pergunta é, o que vocês fizeram com essa expressão aqui? Que é onde eu vejo os alunos se perderem um pouquinho. Tem duas formas da gente interpretar isso, tá? Você pode interpretar como sendo a fração 2/3 que multiplica o seu x todo, ou você pode interpretar que existe um número na parte de cima, que é o 2, um número na parte de baixo, que é o 3, e esses números estão separados. Eu não estou olhando isso como uma fração. Eu estou olhando isso assim. O número 2 está multiplicando o x e o número 3 está dividindo. Se eu optar, alguém falou ali que olhou como sendo 2x, considerou 2x, não está errado. Mas você precisa operar de forma correta essas expressões. Então, eu peguei aqui, isolei o x, né? Agora está o x do lado e o número 4 lá do outro. Eu posso pegar esse 3 que está dividindo, quando ele troca de lado, ele vai passar para o outro lado, multiplicando. 4 vezes 3. E aí eu vou ficar com 2x igual a 12. Agora, o meu 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 dá para fazer, x igual a 6. Quem fez desse modo aqui? Quem enxergou o 2 e o 3 como números separados e mandou o 3 lá para o outro lado multiplicando e depois mandou o 2 dividindo. Bom, essa é uma estratégia. Outra estratégia é enxergar esse 2 sobre 3 como um número e também manter a balança equilibrada. Então, o que eu faço se eu quiser usar essa estratégia aqui? Tem duas opções. Uma é, esse número 2/3, ele está multiplicando o x, portanto, como ele está multiplicando o meu x, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, ele vai passar dividindo esse número 4. 2/3 aqui embaixo, dividindo. Só que nessa situação, a gente tem uma operação que a gente vai ver amanhã. O
que eu faço quando eu tenho uma fração na parte de baixo do denominador? O denominador também é uma fração. Eu mantenho o termo de cima. E o que eu faço com esse 2/3? Vocês lembram? Inverte. O número que está dividindo multiplica o meu resultado. Então, eu vou ter aqui multiplicado por 3/2. Talvez a Jéssica fez direto, né? Ela falou que ela passou multiplicando o 3/2. É porque ela já fez esse passo aqui direto. Tá? Ela pegou o 2/3 que estava de um lado, ele pode ir para o outro lado sem problema, mas ele tem que inverter. Por que ele inverte? Porque ele vem aqui para baixo dividindo e na hora que eu tenho uma divisão de frações, eu inverto esse cara para poder colocar ele multiplicando em cima. Então, são duas estratégias diferentes, fica a critério do freguês escolher qual delas vocês preferem. Aqui fica a mesma coisa, então 4 vezes 3 é 12, dividido por 2 dá o mesmo x igual a 6. Tá? Então, por que eu selecionei essa equação só para encerrar essa nossa conversa de hoje? Porque eu vejo que os alunos têm muita dificuldade quando aparece lá dentro da equação uma fração. Mas você não precisa enxergar o 2/3 como uma fração. Você pode manipular só o 3, depois só o 2 separadamente, se for mais fácil para você. Tá? Então, quando aparecer esse tipo de coisa, não precisa se desesperar. Manipula como sendo um número aqui na frente, deixa o x sozinho. A hora que ele estiver sozinho, enxerga o numerador como a parte de cima, o denominador como a parte de baixo e manipula eles separados. Tudo isso tem a ver com aquela parte de frações equivalentes. É você enxergar a fração como sendo dois números separados, se for conveniente, ou dois números dividindo, se for conveniente enxergar esses caras dessa forma. Tá bom? Então, para a aula de amanhã, fica aqueles exemplos ali que vocês pediram, né? Não sei se deu tempo de terminar. Quem por acaso já terminou, então não fica nenhuma tarefa, digamos assim, para amanhã. Eu vou encerrar aqui a gravação. Tá? Obrigada pela presença de todos. Antes de vocês saírem,